O que acha de trabalhar no YouTube, sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Eu falei disso com o Maurício, vê se vocês concordam, certo? Por que esse tipo de artigo aí, essa conversa de minoria, vira um Frankenstein e um monstro no Brasil? Isso tudo é importado, tá? O Brasil... Importado de onde? Da New Left americana. Tá. O Brasil importa ofensas. Não existia essas... Então vou dar um exemplo muito claro do meu campo, que é comédia, não vou falar do campo jurídico. A tal da blackface. Blackface é uma coisa extremamente racista e ofensiva nos Estados Unidos, entre alguns assuntos, por um motivo muito específico. Os escravos, os negros, não podiam subir ao palco do teatro. E aí eles ficavam tendo que ver branco, pintar a cara de preto e retratar eles igual uns idiotas. Porra, isso contextualmente falando, num contexto histórico, realmente era um recurso racista. Por que era um recurso racista? Porque eu estou impedindo os negros de estarem aqui em cima. E ainda estou obrigando eles a me ver eles... Só um branco faz papel de preto e ridiculariza. Isso nunca aconteceu no Brasil. No Brasil, quando um ator pintava a cara de preto, é porque ele estava interpretando um preto. No Brasil, quando o Chico Anísio tinha o Café Bola Preta, e ele teve por anos na TV aberta e ninguém se ofendia, é porque não tinha um contexto histórico para se ofender com o Chico Anísio pintando a cara de preto. Na época que... Aí o pessoal fala que antigamente podia. Não, nos Estados Unidos só podia antigamente na época da escravidão. Porque em que momento da TV americana um comediante pintava a cara de preto e era normal? Nunca foi. Por quê? Porque tinha um contexto histórico. No Brasil, você viu o Chico Anísio e outros comediantes pintando a cara de preto, porque o Chico Anísio fazia baiano, fazia baiana, fazia preto, fazia branco, fazia pobre, fazia rico. Ele tinha uma cartela de personagens. Vampiro, jovem. Um velho daquele fazia jovem. Eu sou jovem. Sou jovem. Então assim, ele pintar a cara de preto era um dos muitos tipos que ele interpretava. E ninguém se ofendia. Até que importa-se a ofensa da New Left americana, onde um comediante pintar a cara de preto é blackface. Você vê que é importada a ofensa quando o nome da ofensa é em inglês, porra. E de repente, se vai um ator no teatro e escurece a cara pra interpretar um preto, ele está sendo racista. Sendo que ninguém nunca entendeu que isso é racista, até importarem tal ofensa, importarem tal cultura. Isso, por exemplo, quando a gente diz no caso da gordofobia, mas não tenha dúvida que essa é uma ofensa 1000% importada dos Estados Unidos. Porque você me diga uma coisa, qual é a tal da minoria que ganha voz? É a minoria que tem algum poder de lobby. Onde que existe mais gordo no mundo? É nos Estados Unidos, cara. Em que momento gordofobia virou ofensa? Foi dos anos 2000 e pouco pra frente. Que é quando? Quando a população americana atinge um patamar de ser mais gorda que tudo no mundo. E aí os gordos americanos vão pra rua... E é verdade. Aí os gordos americanos vão pra rua com aqueles carrinhos aí, lá. Aí, família, cancela o Danilo, certo? Cancela. Aí os gordos americanos vão pra rua e falam, a gente quer trabalhar. Nossa, não querem me contratar só porque eu sou gordo. Só porque eu sou gordo eu não posso subir no andaime e pintar. e limpar a janela da vidraça. O andaime não me aguenta. Então os gordos americanos vão e começam. Aí passa muito tempo que o Brasil começa a importar a tal da gordofobia. Então isso tudo também são ofensas importadas. Mas por que quando chega no Brasil vira um Frankenstein pior do que nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos são os gordos que se uniram para pedir emprego, para dizer que são discriminados e fica por aí. Quando chega... Mas nos Estados Unidos existe um negócio. Que é qual que é a emenda? É a emenda da liberdade de expressão. É a primeira, né? É a primeira emenda. Não lembro. Isso tudo está acontecendo num país que existe a primeira emenda. Quando um negócio desse chega numa republiqueta igual do Brasil, quando a gente importa uma ofensa dessa numa republiqueta igual do Brasil, você não tem a primeira emenda. Então lá nos Estados Unidos isso vira lobby político. Só que existem mecanismos para barrar que esse esgoto que vaza para a superfície chegue até o nosso nariz. Quando chega no Brasil, a gente não tem uma primeira emenda. Então você tem grupo político pegando isso, enfiando na lei e metendo gente na cadeia. Então, Igor, você entende? É um Frankenstein que acontece aqui. E o Brasil tem essa... Isso no direito acontece direto, né?
O Brasil importa problemas e pretensas soluções, sendo que não enfrenta os problemas reais que ele tem. Outro dia eu fui num seminário em Lisboa, fui dar uma palestra lá e tal, e tinha uma professora brasileira, né, falando da necessidade... Veja o tema, né? Tema importante. Necessidade de todas as casas terem internet. Pô, é importante que as casas tenham internet? Creio que sim, claro. É importante que as pessoas tenham casa. Agora, é importante que as pessoas tenham esgoto. É. O Brasil, um país em que as pessoas ficam discutindo o marco do saneamento, né? Porque é de direita, porque é de esquerda. País que fica falando em direitos fundamentais de 15ª geração. E as pessoas têm direito, tem que ter acesso ao sistema virtual. O cara não tem banheiro para defecar. O cara defeca na fossa. A água que banha a casa dele é a mesma que onde ele faz as necessidades. Quer dizer, será que nós não poderíamos cuidar? Não tô falando que não é um problema, não. Será que nós não poderíamos cuidar ou ter algum senso de prioridade? Pô, sabe, você vai ali no Largo São Francisco, você vê gente fumando crack na rua. Será que o grande problema do Brasil... Sério mesmo? Será que o grande problema do Brasil é um problema de gordofobia? Resumindo, será que antes de decidir quem pode entrar no banheiro, não é melhor primeiro fazer os banheiros? Poxa... Depois nós decidimos quem pode entrar ou não? O que vocês acham? Vamos pôr banheiro pra todo mundo. Depois nós decidimos quem pode entrar ou não. A gente tá muitos anos atrás na discussão e fica importando pauta de New Left americana. Vamos cuidar dos grandes problemas primeiro, né? O Brasil tem muito problema, o que não falta é problema para resolver, problema interno. Eu falo da teses jurídicas, né? Os caras, não, vamos falar da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Pô, o lei boa é a lei da laje, que incluiu a laje no direito brasileiro, que é para resolver o problema de favela. O cara ter a casa dele e poder ter a matrícula do imóvel dele para conseguir. Isso é um problema brasileiro, entendeu? Sabe? Eu acho que há uma mediocridade reinante e quando você busca resolver problemas insolúveis, a verdade é que você não quer enfrentar o problema concreto. Então, vamos resolver o conflito Israel-Palestina. Essa é minha causa. Não é muito mais fácil fazer igual o Danilo, que sai na rua e dá um banho no mendigo? Ué. Não é muito mais concreto? Aquelas rolas sujas, Maurício. Você sabe disso, a gente precisa lavar. Que baixaria. Pô, resolve o problema concreto, resolve o problema do teu bairro. Comentário, sabe? Que baixaria. Porra, cara, mendigo, rola do mendigo. Pô, tu tá falando de baixaria pra um cara... O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.